E aí, pessoal, tudo bem? Hoje é o nosso do módulo de eletrostática. A partir do próximo, a gente já entra no módulo de. É, então, hoje a gente vai falar um pouco de elétricos em capacitores. A gente já conversou no vídeo, né? Então, agora a gente vai falar, né, da adição desses. Então, em muitos capacitores vão existir um material isolante, como papel ou plástico, entre as duas placas. Material, só por exemplo, né, a gente o vácuo, mas no geral, mesmo num exemplo desse capacitor de placa paralela, vai ter ar no meio, elementos. Então, esses materiais vão ser os dielétricos, porque eles podem ser usados para manter uma separação física nas placas, né? É, como o dielétrico ele quebra menos facilmente do que o ar, o vazamento de carga ela acaba sendo minimizado. Então, experimentalmente, a gente vai descobrir que a capacitância C ela vai aumentar quando o espaço for preenchido com elétrico. Para ver como isso acontece, a gente vai supor que um capacitor tenha uma capacitância zero e quando não tem nenhum material entre as placas, então está na vácuo. Quando o material dielétrico é inserido, para preencher completamente o espaço entre as placas, a capacitância dele aumenta. E esse aumento vai ser regido C igual a KE, nova capacitância, KE esse C0. Onde esse KE vai ser chamado de constante dielétrica. E aí, bom, a gente pode pegar uma série de dielétricos para a gente colocar meio, né? Eventualmente, a maioria das vezes, para fins práticos, nunca vai ser vácuo entre as duas placas, pode ser qualquer um dos sistemas, pode ser ar, né? E aí aqui a gente tem constante elétrica por ar, muito próximo de 1, né? Papel, vidro, né? Ou água, né? Aqui a água vai ser água pura, tá? Água pura. Então, aqui a gente vai mostrar algumas dielétricos, elétricos. E os experimentos vão indicar que todos os materiais dielétricos vão ter uma constância elétrica maior que 1. Então, isso implica que a capacitância do sistema, sempre que houver material entre as duas, vai aumentar. É importante notar que todo material dielétrico vai ter uma característica, vai ter um comprimento, né, dielétrico característico e tem um valor máximo, que vai dar o valor máximo de um campo elétrico antes dessa antes da quebra, né? Antes que ocorra a quebra e as cargas comecem a fluir entre uma placa e outra, né? Então aqui do lado a gente também nessa mesma tabela a gente vai ter o afastamento de elétrico, né? Vai ser vai ser uma resistência, né? Elétrica. Portanto, ok, todo dielétrico a gente não usa o nosso isolante, porque todo isolante depende, né? Depende de uma da tensão que a gente aplica nos sistemas, né? Se a tensão for alta o suficiente, isolante começa também. Então a gente está usando ação exatamente por isso. Essas são as tensões características do sistema elétrico para que ele comece a carga. Ok? Então, o aumento da capacitância na presença de elétrico ele pode ser explicado de um ponto de vista molecular, né? E passar a pensar agora no tópicos e a gente vai mostrar que essa constante dielétrica é uma medida de resposta dielétrica a um campo elétrico externo. Então, existem dois tipos de dielétricos. Elétricos que são os dielétricos polares, né? São dielétricos que possuem momentos de polo elétrico diferente.
Aí a gente precisa lembrar das aulas de educação de química do ensino médio. E, por exemplo, um tipo de elétrico polar vai ser água. Então, quando a gente pensa esta molécula polar, né, a gente, por mais que ela seja não necessariamente formada por iônicas, vão existir, né, momentos de cada um dos ações e a gente vai ter, né, uma carga líquida residual, positiva ou negativa, de acordo com o lado de polaridade. Então, aqui a gente pode pensar na orientação das moléculas polares, né? A parte aqui está tendo uma de moléculas polares numa ordem aleatória. Né? E ela vai ser aleatória na ausência de um campo elétrico. Quando a gente liga um campo elétrico externo E0, aqui no nosso caso é um campo elétrico E0 que está indo da esquerda para a direita, né? Então a gente vai apresentar um torque sobre esse sistema, né? Um torque gerado exatamente por causa dessa. E esse torque vai ser a configuração que vai necessária para que as moléculas se alinhem, né, com esse campo elétrico. Então aqui a gente está considerando um campo elétrico constante E0, né? 4, né? As moléculas estão. No entanto, o alinhamento não está completo por causa do movimento térmico aleatório. Então, essas moléculas ainda têm temperatura, né? Então, se elas ainda têm, elas continuam em agitação, e essa agitação vai ser aleatória. Então, a gente nunca vai ter um alinhamento efetivo para uma sistema com alguma temperatura. As moléculas alinhadas, elas vão gerar um campo elétrico que vai ser oposta ao campo elétrico aplicado, mas ele vai ser menor em magnitude. Né? O segundo tipo de elétrico vão ser os dielétricos não polares. Eles são dielétricos que, bom, eles não possuem um momento de dipolo elétrico permanente. Né? É, e aí, de novo, né, a gente precisa lembrar das moléculas polares também. Então, mas não tem um momento de dipolo permanente. Mas se a gente colocar material dielétrico não polar e aplicar um campo elétrico externo, a gente pode induzir momentos de dipolo elétrico. Pode fazer o campo elétrico induzido. É bem parecido com a ideia da eletrização por indução, né? A gente vai ter um sistema. A princípio, tem momentos de dipolo. Aplicamos um campo elétrico. Como esse tipo de sistema vai ter ligações químicas, né? A gente vai ter diferença de eletronegatividade da situação. E aí a gente consegue induzir algum tipo de campo elétrico, né? Quanto a algum de alinhamento, né? Enquanto a gente está aplicando. Então aqui a gente está vendo a orientação de moléculas não polares, né? E com e sem a ausência, com a presença de. Quando o nosso E0 é diferente de zero, né? Então, quando existe um campo elétrico, as cargas superficiais induzidas de cada lado vai produzir um campo elétrico E índice P, né? E na direção oposta a esse campo elétrico aplicado externo, né? Então, a gente vai ter um campo elétrico resultante sendo igual à soma vetorial do campo elétrico externo, né? Mais o campo elétrico induzido, né? Que é o vetor campo elétrico induzido, menos um alto. E esse campo elétrico resultante sempre vai ser menor do que esse campo elétrico aplicado externo, né? Então, agora a gente vai mostrar como que a gente vai induzir campos elétricos e como esse elétrico ele pode ser calculado. Então, a gente precisa falar de polarização, né? Então, a gente está usando o conceito de polo aqui, né? Porque a gente está considerando dielétricos polarizados e polares não polares. Sempre que a gente aplica um campo elétrico externo à condensação. E a gente vai mostrar que o material dielétrico ele consiste em muitos dipolos elétricos que a gente
que vai permanecer, que vão ser permanentes ou eles vão ser induzidos. Então, um dos conceitos cruciais para a gente poder compreender os elétricos vai ser o campo elétrico médio, produzido por muitos pequenos dipolos elétricos alinhados. A gente vai supor que a gente tem um pedaço de material, tá? Na forma de um cilindro, com área A e altura H. Tá? Então, a gente vai fazer esse corte. Tá? Vamos pegar um material, esse material vai ser um dielétrico, cortamos ele como um cilindro, tá? E aí as dimensões dele são dadas, né? Vamos ver se eu consigo ajustar para ele caber aqui. Vamos, ainda grande, aqui. Tá, ok? Então é isso. Em altura H, área A. Área de seção transversal igual a. Tá bom? E ele vai consistir em N dipolos elétricos, cada um com um momento de dipolo elétrico, né? Cada um momento de dipolo elétrico P, né? E ele vai ser distribuído uniformemente por todo o volume do cilindro. A princípio, tem a presença do elétrico externo, ele vai fora na presença, ele vai estar alinhado. Ok? Aqui, com dados, a gente põe, né? Existe. Então, além disso, a gente vai assumir quanto, né? Que todos os momentos de polo P eles estão alinhados com o eixo do. Como cada dipolo elétrico tem seu próprio campo elétrico associado a ele, então, na ausência de qualquer campo elétrico externo, se a gente fizer a média de todos os campos elétricos atuais produzidos pelo dipolo, qual que vai ser o campo elétrico médio apenas devido à presença de polos alinhados? Então, a princípio, não tem campo elétrico para fora, a gente está fazendo essa posição. Então, existe um campo elétrico resultante proveniente desses polos elétricos. Quanto que é esse campo elétrico? Então, para a gente responder essa questão, a gente precisa definir um vetor, que vai ser o vetor P, que vai ser o vetor polarização. Então, ele vai ser o momento de dipolo elétrico resultante, que ele vai ser um vetor, né? E ele vai ser isso por unidade de volume. Então, a gente vai definir esse cara. Então, cara, eu vou pausar aqui a gravação e a mesa não está instalada direito. Bom, mesa devidamente instalada. Então, a gente vai ter que definir esse vetor polarização, né? Vetor P. E ele nada mais é, né, do que a nossa somatória dos vetores faz por unidade de volume. Então, vou colocar aqui o volume, acho, volume, tentando realmente fazer aqui, né, vezes o somatório de todos os vetores de polarização, tá? Esse é o PI, né? Tá? Então, no nosso caso, do nosso cilindro, né, a gente tem todos os nossos dipolos, eles são perfeitamente alinhados. Então, a magnitude desse vetor P, igual, o somatório aqui vai ser, então, né, pelo volume do cilindro da base, tal, né, vezes a altura, tá? Então, a direção de P é paralela ao- ao- aos dipolos alinhados. Agora, a gente vai ter que esse, qual que vai ser o campo elétrico médio, né, que esses dipolos vão produzir. Então, todas essas cargas pequenas, tá, tanto positivas quanto associadas com
polos elétricos no interior do cilindro, né? Tem, precisa pensar que esse cilindro, ele vai ser um cilindro dielétrico. Idealmente, ou ele é polar ou ele é apolar, mas o importante é que, caso ele seja apolar, também tem cozidos, né? Então, independente da origem, da natureza das ligações, a gente vai existir um tipo de polarização, né? Um momento de polo gerado, né? E é suficiente. Ok? Então, essas carguinhas mais ou menos, associadas com o dipolo elétrico no interior do cilindro, né, dessa aqui, elas são substituídas por duas cargas equivalentes, mais ou menos Qzão P, né? E que é o caso, né? Uma no topo, né? E outra na base do cilindro, respectivamente. Vai ter a positiva no topo e a negativa na base, que vai ser substituída por essa somatória dessas carguinhas pequenas. E aí a gente vai representar a somatória de tudo isso por essa cargona do lado esquerdo, né? Do lado direito. Né? Então a equivalência ela pode ser vista, né? Se a gente notar que no interior do cilindro, as cargas positivas no topo de qualquer um desses polos são canceladas na média, né? Pelas cargas negativas do dipolo imediatamente depois disso. As únicas partes onde os cancelamentos não acontecem, tá? Elas vão ser na base, no topo do cilindro. Então, não existe nenhum dipolo adjacente adicional. Tá? Então, não existe cancelamento. Então, o que, que é isso? Eu estou falando que aqui, essa carga negativa aqui vai ser cancelada com essa carga positiva aqui. O somatório líquido disso aqui é zero. Tá? Isso aqui é zero, isso aqui é zero. Tá? O mesmo vale aqui. Quem é que não é cancelado? Essas cargas positivas aqui de cima, porque não tem nada em cima deles. E essas cargas negativas daqui de baixo, porque não tem nada embaixo. Tá? É, Então é isso. Tá? Então, o interior do cilindro tem carga, né? Ele vai parecer um sistema descarregado, na média, né? No sentido médio, né? Então, fazendo a média dos polos. E a superfície do topo do cilindro ela vai carregar uma carga positiva e a superfície, a base do cilindro, vai carregar uma carga negativa. Agora, como que a gente encontra uma expressão para carga equivalente QP em termos das quantidades que a gente. A forma mais simples da gente. Isso ela vai requerer momento de dipolo elétrico Qzão P, tá? Vai ser igual ao dipolo elétrico total, né? O momento de dipolo elétrico total de todo o sistema pequeno, né? De dipolo. Né? Portanto, a gente vai fazer QPH vai ser igual a NPzinho, né? Portanto, se a gente for rearranjar esses sistemas, né? O que a gente está fazendo aqui, esse QP, a gente está partindo disso. Então, portanto, aqui é imediato, né? Esse P, Pzão, né? Então, coerência. Esse P aqui é índice, tá? Esse P aqui não é, tá? Então Q em P é igual a NP dos momentos pequenos, dividido pela A. Então, para a gente calcular o campo elétrico produzido por essa carga, tá? E a carga equivalente, a distribuição de carga equivalente, lembrando que né, é líquida, né? Ela vai se assemelhar de um capacitor de placas paralelas com uma carga de superfície equivalente. Então, uma carga de superfície equivalente, desculpa,
a densidade de carga superficial equivalente a sigma P, que é igual à magnitude da polarização. Então, esse sigma P, ele vai ser sobre a área, né? Aqui é a definição de sigma, né? É a densidade superficial. Portanto, isso aqui vai ser NP sobre a área vezes H. E isso é o quê? Isso aqui é o vetor polarização. É o vetor polarização de área vezes H. Na verdade, isso aqui é o módulo do vetor. Então, no sistema internacional, a densidade de polarização P, ela é Coulomb vezes metro sobre metro cúbico, né? Ou Coulomb sobre quadrado. Essas são as mesmas unidades de carga superficial. Unidade de carga superficial. Então, em geral, se o vetor polarização ele faz um ângulo θ, é o vetor normal saindo da superfície, né? Então, a densidade de carga superficial ela pode ser, portanto, P, que é produto escalar do vetor polarização com S normal. Tanto P cosseno, tá? Então, o sistema, a carga equivalente do sistema, ela vai produzir campo elétrico médio, de magnitude P, né? Que vai ser esse P sobre epsilon zero. Porque as direções, como as direções do campo elétrico é oposta, então, na notação vetorial, a campo elétrico igual a menos polarização sobre epsilon, tá? Então, o campo elétrico médio de todos esses polos é oposto à direção dos dipolos. Né? Isso é importante de perceber que é só o campo elétrico médio gerado por todos os dipolos. Né? Se a gente vai e olha dentro de qualquer dipolo individual, a gente vai ver um campo elétrico bastante diferente. Todos os nossos dipolos elétricos são alinhados. No caso geral, esses dipolos estão orientados a elementos. Então, a polarização P, essa polarização P tem que ser zero. E haverá, não vai ter nenhum campo elétrico, campo médio gerado pela. Se o dipolo tem uma tendência a da orientação, então a P o vetor P é diferente. Então ele vai dar vetor de campo elétrico resultante. Então agora a gente vai olhar os efeitos de introduzir elétrico no sistema. Primeiro assunto, todos os átomos ou moléculas elétrico têm uma permanente. Deixa própria esse sistema dentro de polos elétricos de elétrico nunca vai se alinhar espontaneamente. Então, a gente precisa de modo que na ausência de qualquer campo elétrico externo, o nosso vetor polarização é gerado pelo alinhamento óleo e o campo elétrico médio e zero. Entretanto, quando a gente coloca um material dielétrico em um campo elétrico externo, zero,
Então, os dipolos, eles experienciam torque, né? Porque o torque vai ser o momento de dipolo, vezes, vezes não, o torque vai ser o produto vetorial. E esse campo, ele vai tender a alinhar o polo vetor. Certo? Então, o efeito vai ser uma polarização resultante paralela a esse campo. Portanto, os dipolos vão produzir um campo elétrico médio, antiparalelo ao campo elétrico externo. Ou seja, ele vai tender a reduzir o campo elétrico total, né? ah, mantendo ele abaixo, né, do módulo, vai reduzir, né, a valor absoluto. Então, o campo elétrico total, E, vai ser a soma desses dois campos elétricos. Então, E vai ser vetorial e do campo elétrico externo mais campo elétrico induzido. Portanto, né, a gente vai ter o campo elétrico externo menos o vetor polarização sobre epsilon. Então, na maioria dos casos, a polarização ela não é apenas apenas na direção do campo elétrico, mas também linearmente proporcional a esse campo elétrico. Então, realmente, o campo elétrico também, o campo elétrico também. E isso acontece porque sem um campo elétrico externo, a gente não vai ter haveria alinhamentos de polo, né, em polarização. A gente vai escrever a ação linear em o campo elétrico, ação igual zero. Uh, tá? Então, esse XE vai ser chamado de susceptibilidade elétrica. Materiais que obedecem a essas relações são chamados de dielétricos lineares. Então, a gente pode combinar essas duas equações aqui. E aí, a gente vai gerar aqui ε0, essas zero vezes elétrico. Isso, aí, tá? E aqui KE é a constante elétrica. Então, a constante de elétrica KE é sempre maior que 1, né? Dado que acontece isso, o XE implica imediatamente que E sobre K, KE, isso, obrigatoriamente, como é maior que 1, tem que ser menor que zero. Ok? Então, a gente vê, né? Feito no teste elétrico é sempre diminuir o campo elétrico baixo. Seria. Então, nesse caso, o material dielétrico não existe dielétricos. Um efeito similar vai ser observado porque, devido à presença de um campo elétrico externo,
vai induzir momentos de polos elétricos que são paralelos a E0 novo, com polarização antiparalela a E0 e uma redução no seu número elétrico total. Então, uma outra coisa que vai acontecer, né? A gente capacitor não existe sozinho. Capacitores, eles são dados. Na verdade, capacitor existe sozinho. Então, a gente vai pegar um sistema simples, tá? A gente tem uma bateria, né? Módulo delta V0, né? E ela vai estar ligada em terminais. Ela é ligada a um V0, que nos dá uma carga que é zero igual a zero, delta. Então a gente desconecta essa bateria, vai gerar um Q0. Né? A carga Q0 vai ser chamada de carga livre. Cada aí para parte do parte da armazenagem. E caminho condutor fora da vai manter. A gente está basicamente carregando esse caminho. Se a gente então insere elétrico e carga elétrica antes, experimentalmente, a diferença de potencial ela diminui o fator de KE. Então, para esse caso aqui, para ver igual a zero, ele vai ser reduzido. Isso implica que a capacitância é mudada, né? Ela vai ser mudada de acordo com. A gente sabe que capacitância, carga, para ver, legal, né? Portanto, isso aqui vai ser uma carga zero, né? Sobre KE, não, desculpa, carga zero, sobre esse delta V, que é delta V zero. Portanto, esse KE vai para cima, né? Portanto, vai ser igual. A capacitância, ela aumenta por um fator de KE. Então, o campo elétrico, com a presença desse campo elétrico, agora, é igual a é igual a delta V zero. Portanto, isso é 1 sobre KE, vezes delta V zero sobre D, é, tá? Então, na presença de um fio elétrico, o campo elétrico diminui
um fator de cair. Então, isso aqui vai ser o campo elétrico sem a presença. A gente ligou, né? Ligou a bateria, carregou o campo elétrico, depois tirou a bateria, pegou tirou a bateria. É isso. Agora a gente vai considerar um segundo caso, onde a gente vai adicionar uma bateria, vai suplementar uma diferença de potencial delta V zero, vai permanecer conectada com o dielétrico, né? Então é um sistema diferente. No sistema a gente carregou o capacitor, né? E depois tirou a bateria. A bateria foi só para carregar. Agora a gente quer um sistema onde a gente de fato mantém. Então experimentalmente a gente para ali, né? E a cargas placas ela aumenta por um fator de cair. Cair, tá? E aqui Q0 vai ser a carga livre das placas na ausência. Então, a capacitância ela vai se tornar, portanto, C, que é Q a V, né? Que é, portanto, aí que isso. Aí. Delta V são V zeros, né? A bateria está mantendo constante. Então, isso a capacitância vai aumentar, que a bateria ela vai estar devolvendo mais cargas livres para as placas, resultando numa magnitude de carga numa, aumentando, né, em cada placa. Então, cada caso, o novo valor da capacitância, ela depende exatamente da. Não é a bateria aqui que é o problema. É, quer dizer, não, depende se a bateria é conectada enquanto o material dielétrico. No entanto, o campo elétrico e as cargas das placas, ela depende se a bateria foi ou não conectada depois, né? Dielétrico, velho. A presença do dielétrico vai mudar a Então, se a gente agora vai considerar realmente para Então, digamos um capacitor de. Tá? Quando nenhum dielétrico está presente, então o campo elétrico é zero nas placas elettrificadas usando Gauss. Se a gente aplica a lei de Gauss aqui, tá? Portanto, isso aqui, zero vezes A, que é igual a Q, tanto imediato, zero, a Q, A, Q sobre A, né? Com a capacitância, a gente consegue também calcular imediatamente, né? Então, C0 é igual a Q
Portanto, isso aqui é Q sobre E0D. E, portanto, então quando a gente vê, quando o dielétrico é inserido, né? Agora a gente pegou esse sistema, inseriu um dielétrico. Então a gente vai ter aquela teríamos aqui. É, então as capacitâncias vão aumentar, né? Por uma constante K. Nova capacitância vai ser vezes. Isso é igual a KE. Isso é igual a KE vezes. Isso é igual a KE. Então, existe agora uma carga induzida, QP, de sinal oposto, e uma carga resultante dentro da superfície gaussiana, vai ser Q menos. Então, a lei de Gauss agora, ela. Ah, grau de superfície. É A, é, é A, é Q, Q, é Y. Então, a magnitude do campo elétrico, ela vai aumentar as duas placas, né? Portanto, E. Desculpa, vai diminuir entre as placas. E menos 0A, né? Então, aqui, a gente vai apenas. A gente viu que o efeito da elétrico é tão fraco, não, né? Mas, dependendo do campo elétrico, ele pode ser relativamente. Cai. E o efeito do dielétrico vai ser enfraquecer o nosso campo gravitacional, zero, e vai ser enfraquecer por um fator KE. Então, campo elétrico, que é campo elétrico original sobre KE, isso é igual a Q, né, sobre KE zero A, isso é igual a o que a gente acabou de dizer, que é Q menos P, ok? Então, para isso a gente vai, a carga induzida EP, ela pode ser obtida isolando aqui, né? Então, EP, né? Então, em termos da densidade de carga superficial, né? Então, seria do placas, né? A gente vai ter que sigma P igual a sigma. Então, no limite, um Kn igual a 1, então a carga induzida vai ser zero. P igual a zero. Vai corresponder ao caso de não existir material dielétrico. Então, se a gente substitui a equação AP Gauss, a lei de Gauss ela vai ser elétricos, ela pode ser reescrita como a integral da superfície
E, tá? Isso. É, ó, a carga livre dentro, dividido por então essa carga livre dentro vai ser fato, né? Dentro da superfície pequena. Esse epsilon vai ser Ke vezes epsilon zero, que vai ser chamada de permissividade dielétrica. Então, de forma alternativa, a gente pode também escrever grau D, tá? Ó. E aqui o D vai ser o epsilon zero K vezes D, né? E isso vai ser chamado de deslocamento, do vetor deslocamento elétrico. Então, vou fazer um exemplo. Então, a gente vai ter a placa não condutora. E essa placa não condutora, ela tem espessura T e área A, constante dielétrica A, né? E ela é inserida entre as duas placas de um capacitor de placas paralelas, com espaçamento D. Carga Q, tesão, e a área A, chama, tá? Esse é o nosso sistema, tá? Essa é a primeira, na letra A, tá? Isso aqui é o nosso sistema. A placa, ela não necessariamente, ah, não está necessariamente a meio caminho entre as placas do capacete. Tá? Tá lá. Qual que vai ser a capacitância do sistema? Então, para a gente encontrar a capacitância, a gente já viu que elétrico, campo elétrico entre placas de epsilon E, né, que é Q sobre epsilon zero A. ED vai ser E0 sobre KE, né? Quando um dielétrico, constante dielétrica KE foi presente. Que é o caso dessa segunda parte da figura, né? Elétrico envolvidos, né? Então, o potencial ele pode ser encontrado se a gente integrar o campo elétrico ao longo de uma reta, né? Inteira, do topo até a base, até o topo e o prato da base. Então, aqui nesse nosso sistema, ΔV vai ser igual a menos a base do topo, a placa do topo, né? Base, né? E EDL igual E0, né? PD é igual menos
E0 E menos vezes T. Isso é igual a E sobre vezes menos E sobre A. Isso é igual vezes D E. E aqui VD ED vezes D, né? Que é a diferencial entre as duas faces do dielétrico. Então, a capacitância D igual a Q a V. Módulo, né? Tanto, tá? D E vezes. E é interessante a gente checar os limites para ver se essa resposta entendeu o que está acontecendo. A gente checa os de sanidade. Então, se a gente faz T indo para zero, ou seja, a espessura do dielétrico sendo próxima de zero, vai ter que a capacitância, né? Y0 D, isso é C0, e é o resultado esperado para nenhum dielétrico. Quando a gente faz K indo para 1, a gente de novo tem que a capacitância ela tende para Y0, que é C0, e a situação também ela corresponde ao caso ao dielétrico ausente. E no limite, quando T vai para D, então, ou seja, o espaço inteiro está preenchido elétrico, a gente vai ter que a capacitância vai para KE Y0A sobre D, que é KE C0, né? Que é o que a gente está esperando, né? O resultado que a gente tá? Então, a gente finaliza aqui, tá? A tática, tá? Então, no próximo vídeo, a gente cinéticos, ok? Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.